Eu lhe convido para lermos a palavra de nosso Senhor, texto que se encontra no profeta Miqueias, capítulo 2, versículo de número 5. E diz assim: portanto, não terás tu na congregação do Senhor quem lance sorte, quem lance o cordel pela sorte. Não profetizeis, os que profetizam, não profetizem deste modo, que se não apartará a vergonha. Ó vós que sois chamados a casa de Jacó, tem-se restringido o Espírito do Senhor? São estas as suas obras? E não é assim que fazem bem as minhas palavras ao que anda retamente? Versículo 10. Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Amém. Querido amado, ouvinte, amigo, querido amigo e telespectador, prezado irmão que está conosco neste momento, a palavra de Deus vem chamando a nossa atenção. É um período em que o povo se afastou da verdadeira palavra do Senhor e amontoou para si profetas que só profetizavam coisas boas, prosperidade, que não haveria vergonha para o povo e que Deus não teria caso dos seus pecados, que Deus é amor, que Deus é misericórdia, que Deus é perdão, que Deus é benevolente, que a graça de Deus cobre tudo, e dava ao povo uma falsa esperança, uma falsa certeza de que a nação estava segura. Mas o profeta de Deus, o profeta Miqueias, que trazia da parte de Deus uma palavra chamando o povo para o arrependimento, foi impedido. Disseram a ele: não profetizes. Os que profetizam, não profetize assim não. Não profetiza desse jeito. Vai assustar o povo. Você vai ficar envergonhado porque você está dizendo que a nação será julgada, que vem um juízo. Nós não, nós cremos em Deus, estamos seguros. A sua profecia não pode cumprir. E então, a cada dia, animava aqueles que profetizavam o gosto do povo, para que continuasse, e aquele que profetizava a palavra de Deus, para que fosse restringida. E a profecia, o Senhor diz assim: vós que sois chamados casa de Jacó, tem-se restringido o Espírito do Senhor? Por acaso o Espírito de Deus é que foi diminuído? Porque o povo devia andar na santidade, no zelo, no temor, e agora estavam andando desordenadamente. E a profecia perguntou: foi o Espírito do Senhor que se restringiu? E pergunta ainda: são essas as suas obras? Essa maneira de viver, essa maneira de crer, essa maneira que vocês têm conduzido o seu dia a dia, o vosso dia a dia, são essas obras do Senhor? E perguntou o Senhor ainda: e não é assim que fazem bem as minhas palavras aos que andam retamente? A palavra do Senhor faz bem para aquele que anda retamente, para aquele que anda na obediência, para aquele que é sincero no caminho do Senhor. Mas para aquele que se apacenta a si mesmo, para aqueles que profetizam para agradar o povo, a palavra do Senhor não fará bem. Por isso a palavra do Senhor veio chamando, exortando o povo, dizendo: levantai-vos e andai. Israel estava parado, Israel estava apostatado, Israel estava olhando para si mesmo, Israel estava esperando que Deus fizesse a sua vontade, quando Deus estava chamando Israel para que fosse feita a vontade do Criador.
E ele diz assim: levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Israel estava achando que já havia recebido a vitória e que agora era só descansar, não precisava mais de tanta preocupação com obediência, não precisava de preocupação com santidade, podia oprimir o outro, podia tomar propriedade do outro, podia mentir ou podia fazer qualquer coisa, porque eles confiavam no perdão, na misericórdia, confiavam na graça de Deus, então podiam viver de qualquer maneira. Mas o Senhor diz assim: andai, levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Queriam estar descansados, mas o Senhor estava chamando para o labor, e ele diz assim: a razão de que deve se levantar e andar, ele diz, por causa da corrupção que destrói. Havia ao redor, no entorno de Israel, uma corrupção que destruía Israel, destruía a moralidade, destruía os bons costumes, destruía a obediência, destruía a santificação, destruía para que eles não enxergassem a glória de Deus como de fato ela é. E diz assim: por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Talvez alguém está ouvindo ler aqui corrupção e está lembrando dos políticos, dos partidos políticos e das notícias de nossos dias. Veja como essa corrupção tem destruído o nosso país. Veja como essa corrupção tem ferido estruturas, maculado, destruído famílias e lançado muitas pessoas na marginalidade, na fome e na criminalidade até. Mas aqui o Senhor está falando da corrupção espiritual. A pessoa que se envolve na corrupção, ela não percebe. É um pouquinho aqui, um pouquinho ali, uma propinazinha aqui, uma gorjeta maior ali, um desviozinho lá, e a pessoa vai tomando gosto naquilo, e quando ela percebe, ela está até o pescoço, enfiada naquela lama da corrupção, e não consegue mais enxergar a realidade. Esse é o tempo em que vivemos. Assim como Israel foi influenciado pelas nações ao redor, a igreja também se deixou influenciar pelos costumes do mundo, pelas tradições, pela sabedoria do homem. Deixou-se macular, deixou-se manchar, mas o Senhor chama a igreja, os fiéis, aqueles que conhecem e sabem que o Espírito de Deus não se tem restringido. Hoje nós vemos o povo chamado evangélico, povo chamado cristão, povo às vezes com a Bíblia na mão, vivendo de qualquer maneira, andando com qualquer costume, fazendo qualquer coisa, e achando que só porque conta bênção, porque Jesus curou, porque recebeu um milagre, já está tudo certo. E quando alguém profetiza pela palavra do Senhor, que Deus vem requerer e vem buscar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras, a pessoa diz: isso não precisa, isso não precisa, isso é, vocês são muito exigentes, vocês exigem demais e as pessoas vão para a condenação. Lamentavelmente, as pessoas vão para a condenação se não se arrependerem dos seus pecados, se não voltarem-se para a palavra de nosso Senhor. E a palavra de nosso Senhor, a trombeta de Deus para esses dias em que vivemos, é a mesma palavra. Levantai-vos, louvado é o nome do Senhor. É a hora da igreja do Senhor Jesus Cristo em todo lugar se levantar contra esse evangelho que tem estado por aí profetizando somente coisas boas. Deus não quer, só quer o coração. Você vive do jeito que quiser, faça como quiser. Outro dia eu li uma reportagem de um pregador famoso dizendo que lá no meio onde ele lidera, ele disse: para mim não importa se o homem tem 7 mulheres ou se a mulher tem 7 homens, eu falo a palavra e cada um faz o que quiser. E fala a palavra? Fala não. Só trata de vender penduricalho, de vender milagre, de vender prosperidade, quando o evangelho de Deus não cuida destas coisas. A prosperidade na vida do cristão, amado, ela é um acessório. E o acessório segue o principal.
O principal é a salvação da alma. O principal para Israel era andar na obediência de Deus. O principal para a igreja de nossos dias, não importa que o século seja 21, não importa que estamos já no final da jornada, não, a igreja do Senhor se atavia, se adorna, se prepara, o povo de Deus se volta para a sua palavra, e eu espero que Deus neste momento esteja chamando você para dar crédito a esta palavra, para se levantar e para andar na palavra, andar no caminho do Senhor. O caminho do Senhor é estreito, é apertado, mas ele conduz para a salvação eterna e gloriosa. Levantai e andai, levanta, deixa a corrupção, deixa o pecado, deixa a vaidade, deixa tudo de lado e corra nesta carreira gloriosa que o Senhor tem chamado. O Espírito de Deus não se restringiu. O Espírito de Deus continua a chamar os fiéis, os olhos do Senhor continuam buscando os fiéis da terra para que o adorem em espírito e em verdade. E a verdade é a palavra, e ele diz assim: são essas obras do Senhor? É essa maneira de viver? É fazendo estas coisas que as pessoas se dizem cristãs? Cada um deve examinar a sua vida. Será que você tem se restringido ou tem restringido o Espírito de Deus na sua vida? Porque o Espírito de Deus não é restringido em si mesmo, mas a pessoa endurecendo o coração, arrumando argumentos, vai se cumprir nela o que o apóstolo Paulo diz, que nesses finais, ou nesse final de tempos, os homens amontoariam para si doutores conforme os seus próprios desejos, e os desejos dos homens, de grande parte dos homens, é viver aqui, é prosperidade aqui, é vida fácil aqui, não quer vida de renúncia, não quer vida de santidade, não quer compromisso verdadeiro com Deus, se torna um religioso, um participante de um grupo religioso, mas Deus te chama para a salvação gloriosa que há no nome do Senhor Jesus Cristo, e por isso ele diz: levantai e andai, levante-se e caminhe, corra, louvado o nome do Senhor Jesus Cristo, porque não será aqui o vosso descanso. A igreja, amado, ela aqui ainda está militando, ela está lutando, ela está batalhando, ela está caminhando. Lá daqui a pouco a igreja será triunfante na glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quantas pessoas têm invertido, pensando que já pode viver uma vida triunfante aqui, e esquece de militar legitimamente na batalha gloriosa que o Senhor chamou cada um. Paulo diz que aquele que milita, se não militar legitimamente, não receberá a coroa, não será triunfante naquele dia. Mas ele diz assim: não será que o vosso descanso, não é hora de parar, não é hora de descansar, não é hora de dormir o sono espiritual da indolência, mas é hora de buscar o Senhor, é hora de clamar, é hora de jejuar, é hora de se converter ao Senhor, é hora de se voltar para o Senhor, é hora de entregar o caminho verdadeiramente ao Senhor e obedecer a sua palavra em santificação e temor. Diz assim: por causa da corrupção que destrói. A corrupção nesses dias tem destruído tantas vidas. Não falo da corrupção dos políticos corruptos, mas da corrupção espiritual. Há no mundo uma corrupção generalizada. Por toda parte do mundo, o inimigo está trabalhando acelerado para que perverta os costumes, para que a moralidade seja desmerecida, para que as pessoas não tenham respeito com os pais, para que não tenha temor reverencial com o pai, para que tudo isso conduza a pessoa na corrupção espiritual de se afastar de Deus. Então diz aqui a palavra do Senhor: por causa dessa corrupção, você não pode ficar parado, você não pode descansar, você tem que se levantar e tem que caminhar, louvado seja Deus. E ele reforça, diz: sim, destrói grandemente. Que vais fazer tu? Vais ficar aí parado, esperando a corrupção te alcançar? Ou vai se levantar e correr após a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor? E eu espero que você decida
abraçando o Senhor Jesus Cristo e saindo de toda essa corrupção religiosa, de toda essa corrupção idólatra, de todo esse paganismo mundano, de todas as imundícias da carne, e se revista sendo um novo ser na presença gloriosa do Senhor, pensando nas coisas que são de cima, da onde vem a nossa salvação. Amém.